Vamos lá, vamos dar continuidade, né, a leitura de 1 João capítulo 2, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que irmãos, pelas nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que dia de visitação, irmãos? É o dia em que Deus inspecionará os peregrinos, como um pastor supervisiona o seu rebanho. Irmão, vai ter um dia, os peregrinos sempre esperam um dia, porque eles não têm pátria, né? Então eles esperam um dia Deus poder visitá-los, finalmente, para eles se sentirem, eles têm uma nação. Eles são parte de um reino, né? Então esse é o dia da visitação para quem está peregrinando. Como versículos 13, né, até 13 em diante. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, Pedro quer deixar claro aqui, irmãos, que nós que vivemos em outras nações, eu digo os judeus crentes que vivem em outras nações, já que não é pátria deles, não é o reino deles, vamos sonegar impostos, não vamos viver de acordo com as leis dessa nação, porque nós somos de outra nação, não é isso? Irmãos, não é assim. Se você está vivendo aqui na terra, você precisa se sujeitar às instituições terrenas, às instituições humanas. Deus nunca nos falou para a gente, né, não obedecer às instituições humanas. Pelo contrário, se nós vivemos na terra, nós temos que obedecer, né, estar sujeitos a essas instituições. Então, isso também está, né, em Romanos 13. Vamos dar uma olhada lá. Romanos 13, versículo 1. Paulo, então, fala aos romanos, né, porque muitos desses da igreja romana são judeus que imigraram para lá, né? Aí ele também fala que não é porque você não faz parte, né, do cidadão, você então deixa de cumprir, né, o seu dever como cidadão, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Irmão, não resista sobre, né, a ordenação, né, da autoridade na terra, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não é só porque vai ser multado, né? Não é só porque vai receber uma infração, é que você cumpre, né, o que é determinado no país. Não, é por dever de consciência. Por esse motivo também pagais impostos, tá? Aqueles que sonegam impostos, pagam imposto, tá bom?
pagais impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Você vai dizer, mas o governo usa mal o nosso dinheiro do imposto. Não, isso não é com você, certo? Eles vão receber, né, se Deus permitiu que eles fossem instituídos ali, autoridades, né, eles cumprem a parte dele, nós cumprimos a nossa, certo? E Deus vai dar a justa paga para quem não agir bem, certo? Portanto, irmãos, nós, enquanto vivemos na terra, hoje, nós temos que cumprir a nossa parte, né, como cidadão no nosso país. Hoje vivemos em uma democracia, e a democracia preza muito a liberdade de expressão, tá? E cada um tem liberdade de livre expressão. E todos, então, na democracia, têm direito de opinar, têm direito de falar, de dar sua opinião. Todavia, irmãos, nós, além do país, do regime do país, nós temos um Senhor que governa sobre nós. Nós não temos essa liberdade de falar o que queremos, não. Nós temos um Senhor que governa a minha boca, a minha língua, até os meus pensamentos. Não é assim? Então, irmãos, nós, portanto, não devemos usar a liberdade para a malícia, para a maldade. Antes devemos viver como servos de Deus, porque nós temos um Senhor a prestar contas. Sempre tenha em mente, um dia nós vamos todos prestar conta ao nosso Senhor, tá? Então, devemos tratar todos com honra, longe de nós a calúnia ou difamação, porque calúnia e difamação, irmãos, são instrumentos do diabo. Começa pela maldade e termina com difamação, com calúnia, né? Porque não tem outra coisa melhor, né, para ele tentar atacar os filhos de Deus, os filhos do reino. Irmãos, o que eles têm na mão é calúnia e difamação. E nós não vamos entrar nesse mesmo instrumento. Nós não usamos desse mesmo expediente, tá bom? Então, devemos amar os irmãos, ou melhor, né, a irmandade. Eu estou já no versículo 17, tá? 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Temer a Deus, pois é ele a quem devemos obedecer, honrar ao rei, ou seja, honrar a autoridade instituída. Irmãos, como é importante a gente aprender a lição de submissão a uma autoridade. Deus nunca abençoou um rebelde, nunca abençoou um que vá contra a autoridade instituída, né? Então, irmão, mesmo na política, você tem suas opiniões políticas, mas, irmãos, nós nunca devemos desonrar uma autoridade. Por pior que você ache que ele está exercendo o seu cargo, mas, irmãos, nós podemos ter opiniões contrárias. Podemos ter opiniões contrárias, mas nós nunca podemos desonrar. Os irmãos entenderam? É diferente. Não quer dizer que eu tenho que concordar com ele. Não, eu posso não concordar, mas eu não devo desonrar, porque ele está, né, não é só essa pessoa. Essa pessoa está investida de uma autoridade. Eu tenho que honrar essa autoridade. Então, esse espírito, irmão, de rebelião, de rebeldia, vem de Satanás. Não vem de Deus. Tá? Então, nós nunca podemos entrar nessa, tá? Sempre honrar. Então, eu posso falar, não estava no meu script, mas me deu o sentimento de falar um pouco sobre como Davi agiu com relação a Saul. Posso falar um pouquinho disso? Acho que para nossos jovens, acho que é uma boa ilustração, tá? Vocês sabem que em 1 Samuel 15, Saul foi instituído como rei, né, sobre Israel. 1 Samuel 15. Versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor
a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Vocês entenderam? Até a instituição de um rei sobre Israel, a instituição de um rei sobre o povo de Deus, esse rei tem que seguir que direção? Ele tem que seguir a palavra do Senhor. Porque no meio do povo de Deus, é Deus quem governa. Então, ainda que Deus institua autoridade entre nós, irmãos, essa autoridade tem que estar atenta à palavra do Senhor. Não é porque agora ele está numa posição de poder, uma situação de autoridade, ele pode falar o que quer, fazer o que quer. Não. Ele tem que atentar à palavra do Senhor. Porque na igreja, entre o povo de Deus, irmãos, é Deus quem governa. Tá? Bom, aí, irmãos, infelizmente, esse que... qual é... Olha o versículo 2. Logo depois que foi ungido o rei, o versículo 2, Deus deu a atribuição principal para Saul, né? A sua responsabilidade principal era o quê? Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai, pois, veja, essa ordem de Deus para Saul, vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos, jumentos, né? Irmãos, Amaleque representa a carne. A carne não se aproveita para nada. Não adianta aperfeiçoar-se na sua carne. A carne é para ser destruída. Irmãos, o Espírito é que nos deve guiar para viver pelo Espírito. Então, não poupe a carne. Não poupe a carne. A sua carne tem um lado bom. Tem um lado mal que talvez você queira destruir. Mas o lado bom, né, aquela bondade natural, aquele amor natural, irmãos, Deus também não quer. Vocês entenderam? Tudo isso aqui tem sentido espiritual. Aí o que Saul fez? Saul foi lá realmente, né, lutou contra os amalequitas. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fonte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos Amaleques, não matou o rei. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e também pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Irmãos, Saul, ele achou que a sua opinião boa pode ajudar Deus. Quem sabe o rei Agag pode ser útil amanhã pela sua inteligência, a capacidade, pode ser um bom conselheiro do rei. Então ele conservou vivo o rei, e também o melhor das ovelhas, o melhor, né, dos animais gordos, porque pode ser a riqueza da nação de Israel, também pode né, servir de sacrifício para o Senhor. Olha essas opiniões boas que você tem na carne boa. E ele não matou, ele não destruiu. Tá? Aí o que o Senhor falou no versículo 10? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Irmãos, a igreja é para executar a palavra do Senhor. Não vai pela sua maneira de pensar. Não vai pelas suas opiniões. E o que você acha o que é melhor. Obedeça a palavra do Senhor, né?
Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Irmãos, aí o que aconteceu? O Senhor, versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Ele preservou o melhor do rebanho para holocausto e sacrifício. Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifícios do que em que obedeça a sua palavra? Certo? Quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus prefere que você obedeça a sua palavra. Não tem opinião sobre a sua palavra. Ele falou A, é A. Vamos obedecer? Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Aqui não fala rejeitaste o Senhor, rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então Saul, logo que foi entronizado rei, ungido rei, e logo já foi destituído por Deus, por causa de não obedecer a palavra do Senhor. Olha que situação triste. Por isso, irmãos, se nós queremos ser cidadão do rei, se nós queremos, irmãos, cooperar com o estabelecimento do reino, nós temos que observar uma coisa, irmão, obedecer a palavra. Ouvir atentamente a palavra e obedecer a palavra, sem tirar uma vírgula, sem tirar um tio, né? E o Senhor vai fazer a sua vontade por meio de nós. Aí então o Senhor levanta outro para ser rei. Ele levanta a Davi, tá?